Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaline e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer com vocês aqui um conteúdo maravilhoso, que é a história aí de como que eu comecei no crochê, o porquê que eu ingressei aqui a empreender isso aqui, por que que eu persisti, né? E tudo mais, meu povo. Então, bora lá conversar um pouquinho, né? Enquanto isso, bora fazer o nosso crochêzinho? Bora lá, mulher. Gente, vou começar desde o início, né? Pra ficar bem declarado mesmo como que eu comecei. O ano era 2020. 2020, gente. 2019 para 2020, tá? Eu comecei a ter um relacionamento, né? Não é com meu esposo, era com um ex-namorado meu. E esse cara tinha a mãe dele que era crocheteira. E aí eu me despertou esse interesse em mim em aprender a fazer crochê. Pedi pra ela me ensinar. Ela me ensinou, né, alguns pontos básicos ali, né? Ponto alto, correntinha, essas coisas aradas. Mas eu comecei a trabalhar com fio de polipropileno, tá? Não gostei nem um pouco, confesso pra vocês. Mas, né, comecei com aquilo ali e também fazia barradinho de pano de prato, tá? Aí depois, gente, eu mesmo comprei um barbante e resolvi, tá? Botando ali em prática o que eu tinha aprendido com os guardanapinhos, trilhozinho e tudo mais. E fiz meu primeiro tapete. Um tapete azul maravilhoso. Que, aliás, fiz pra mim, né? E, gente, eu uso ele até hoje. Maravilhoso. Uso direto ele. Ele é um dos tapetes que eu mais gosto aqui, né? Que eu já fiz aqui em crochê pra mim. E é o que eu mais uso aqui na minha casa. Ele ficou um tapete bem grande. E eu fiz pela videoaula da Maria. Acho que é Maria, gente. Lourdes, alguma coisa assim. Não me lembro o nome da professora, mas eu sei que é um tapete maravilhoso. Enfim. Depois de um tempo, gente, eu só fazia pra mim, né? Fiz pra mim em 2019, 2020, 21, 22, tá? 4 anos ali só fazendo pra mim, né? Aí, não, na verdade foi 3 anos. 4 anos aí, vamos dizer 4 anos. Em 2022, 2021, né? Eu tinha separado do... Tinha terminado, né? Separado não. Tinha terminado o relacionamento com o cara que a mãe dele era crocheteira. E só ficou amizade mesmo, né? E depois, gente, eu conheci meu esposo em 2021 mesmo, mas mais pra frente, né? Eu terminei o relacionamento, foi em janeiro, final de janeiro ali, início de fevereiro. E conheci o meu esposo foi em julho. Dia 4 de julho a gente começou a namorar de 2021. Estamos até hoje, graças a Deus. Mas daí, continuei ainda fazendo crochê, né? Mas fazia bem pouquinha coisa, minha gente. Não era nada focado. Eu trabalhava, né, no mercado aqui na minha cidade. Então eu trabalhava o dia inteiro, aí eu só tinha noite, um pouquinho ali de tempo para fazer um crochê. Não era todo dia que eu pegava, era só lá de vez em quando. Comecei assim, como todas as outras crocheteiras começam, apenas com uma caixinha, né? Porque a gente começa assim, com um conezinho, né? A gente vai botando assim nos cantinhos da casa, né? E daí depois vai aumentando, né, a quantidade de barbante, daí a gente já pega uma caixa de papelão e já vai socando e vai jogando pelos cantos da casa. E era assim, gente, foi assim há um bom tempo, tá? Aí depois eu me casei com meu esposo, né? A gente foi embora. E quando eu fui embora, eu lá na outra cidade, eu trabalhava também em mercado. Então não tinha muito tempo para fazer crochê. Tinha meses que eu nem pegava na agulha e assim ia, sabe? Não tinha um lugar assim específico para mim guardar minha agulha. Era tirada dentro das caixas, ou era embrulhada dentro de uma sacola, tirada dentro do guarda-roupa. E assim ia, tá? Depois eu vim embora, porque eu adoeci lá, né? Naquela cidade onde eu morava com meu esposo. Adoeci lá e vim embora de volta pra cá, né? Aí como eu tava ali ainda me recuperando ali da minha depressão, tudo mais, tava tomando medicamentos fortes, até larguei currículo. Confesso pra vocês que até larguei currículo, mas eu não queria que me chamassem pra trabalhar, porque eu não tava preparada. Então, comecei a fazer crochê valendo ali. Porém, gente, confesso pra vocês que em 2023, né, foi o ano que eu comecei a fazer o crochê valendo ali, né, pra venda. Porém,
Se vendeu? Não vendeu, mulher. Tinha gente que mandava mensagem, perguntava, ai, o valor, tudo mais. Eu pegava encomenda, mas ninguém fechava o pedido. Ninguém fechava pedido comigo. E assim foi, sabe? Por um bom tempo. Eu fiquei, acho que assim, uns 8 meses. Aí a minha irmã e minha mãe, pra me ajudarem e me apoiarem ali, elas compravam de mim. Iam lá, compravam uma peça, comprava outra, tudo mais. Até então não tinha ateliê, não tinha prateleira, não tinha nada. Era tudo dentro da caixa, né, minha gente? Aí depois de uns 8 meses, mais ou menos, eu recebi minha primeira encomenda. Nossa, eu lembro que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, tão feliz, tão feliz. Você não tem noção. Aí, fiz a minha primeira encomenda num jogo de banheiro, com o encaixe do vaso, coisa que eu nunca tinha feito. Gente, aquele encaixe... Dou risada. Mas aquele encaixe ficou mais torto que minha cara, sinceramente. Ficou, tipo, sabe? Sabe, o encaixe, ele geralmente ele tem que ficar assim, retinho, né? E aquele encaixe fazia assim, ó. Eu achava muito feio, mas eu entreguei igual pra minha cliente, porque eu tentei melhorar e não consegui. Mas tudo bem. Entreguei pra minha cliente gostou bastante, tudo mais. Mas ela nunca mais encomendou nada. Então não sei se ela gostou muito assim não, né? Mas enfim. Depois, gente, recebi a minha outra encomenda. Que eu não me lembro qual que era. Deixa eu pensar, gente. Acho que foi minha irmã mesmo que encomendou de mim. Um jogo de cozinha, se eu não me engano. Enfim, fiz pra ela não gostou, mas tudo bem. Ela ficou igual pra me ajudar. Gente, sinceramente, fui assim por muito tempo, sabe? Aí, depois, mais ou menos que um ano, por aí eu já tava ali, né? Fazendo ali o crochêzinho mais firme e tudo mais. Minha mãe começou a dizer assim: ah, agora você tem que arrumar um serviço, agora você já tá bem, né? Daí eu falei, não, mas agora eu quero focar no meu crochê mesmo e tudo mais. Eu já tava recebendo bastante encomenda já. E daí minha mãe dizia assim, não, mas isso aí não vai te dar futuro nenhum. Olha aí que lucro que você tem. Você tá perdendo muito dinheiro, não sei o que, não sei o que. Tu compra... Porque assim, gente, eu recebi uma encomenda. A encomenda tinha 3 cores. Dava o valor ali pra cliente, pedia a entrada, a cliente me dava a entrada. Ia lá pra comprar os barbantes. Às vezes, com a entrada que eu tinha pedido, não dava pra comprar os 3. Então, eu tinha que desembolsar do meu pra cobrir o pedido da minha cliente, certo? Aí, eu nunca pegava só o barbante que era pra encomenda. Sempre acabava pegando a mais. Normal, né? Toda crocheteira é assim. Sou assim até hoje. Mas... no início, eu era assim, gente. E minha mãe começou a dizer, mas isso aí não vai te dar lucro, não sei o que, não sei o que. Ou seja, resumindo, tudo que eu ganhava aqui no ateliê, eu não tirava nada pra pagar minhas contas. Eu tirava tudo pra repor em material. Tudo pra repor em material. E isso é errado, porque a gente tem que equilibrar, sabe? Porque assim, é errado e é bom ao mesmo tempo, né? Só que a gente tem que equilibrar sim. Tem que ter ali a porcentagem nossa, tem que ter a porcentagem do material e também tem que ter uma porcentagem de reserva. Que essa reserva até hoje eu não consegui ainda estabelecer. Mas um dia eu vou conseguir, em nome de Jesus. Por enquanto eu consigo tirar o do material e o meu mesmo, né? E às vezes nem o do material eu consigo, mulher. Você acredita? Tem muita conta pra pagar. É verdade, mulher. Deus é mais. Viu? Aí foi o seguinte. Minha mãe começou a dizer isso e tudo mais, dizendo que eu não ia conseguir, blá, 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 blá. Um monte de lero-lero. Aí, eu disse, tá bom, então eu vou arrumar um serviço. Arrumei um serviço, minha gente. Arrumei um serviço, comecei a trabalhar de doméstica, né? Aí não deu certo naquela casa, fui pra outra, trabalhar de doméstica. Daí virei meio que uma tata, sabe? Cuidava da criança e cuidava da casa. Aí gostei bastante de trabalhar lá, porém, nesse meio tempo fiquei grávida. Então, tive que largar o meu serviço, né? Aí larguei o meu serviço, eu trabalhei até os 3 meses. A partir dos 3 meses eu não aguentei mais, gente, porque era muito dor nas costas que eu tinha muito medo de perder o bebê. E daí eu parei de trabalhar. E peguei valendo no crochê, sabe? E daí, na que eu parei de trabalhar, como eu trabalhava de CLT, sempre trabalhei de CLT, na verdade, né? Agora que eu tenho MEI, mas antes eu trabalhava só de CLT, né? Aí, como eu trabalhava de CLT, eu peguei e consegui me encostar pelo INSS, né? E consegui receber ali praticamente 9, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Recebi por 6 meses pelo INSS. Olha que maravilha, né? Ou seja, o restante da minha gestação. Aí eu recebi pelo INSS e dava uma bolada, né? Pra mim era muito bom aquele valor que dava, né? Dava quase de 2 mil e pouco, quase 3 mil. Isso já pra mim ajudava muito, 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 muito mesmo, né? Aí eu tirava mais ali o crochêzinho e assim ia. Então, assim, consegui comprar minha prateleira, consegui comprar minha mesa, consegui investir um monte de coisa, tanto aqui pro ateliê, quanto comprar as coisas pra minha filha, que precisava, né, pra fazer o enxoval dela. Comprei um monte de roupa e assim foi indo, todo mundo aqui em casa se ajudou também. E foi indo, gente, foi que fluiu, graças a Deus. Porém, entretanto, todavia, a minha mãe, sempre tem alguém que, né, me despreza ali no serviço e tal, por achar que a gente não vai conseguir. A minha mãe sempre tem aquele costume, né, de dizer que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir. Até hoje, gente, até hoje, ela vem e fala às vezes. Ela e meu avô, né, eu amo muito eles de todo o meu coração, mas eles... A minha mãe entende um pouco mais que meu avô, entende que esse aqui é meu trabalho e que pra mim conseguir pagar minhas contas eu tenho que trabalhar muito. Só que dela sempre diz ainda, ai, mas é mais vantagem você arrumar um serviço de CLT e, né, trabalhar ali a quantidade de horas que precisa, pelo menos de noite, já chegar em casa e tá descansada. Essa é a ideia dela. Só que o problema da CLT, gente, é que assim, a mentalidade da gente não aguenta, pelo menos a minha não, né? Tem alguém aí, tem algumas pessoas do outro lado que relevam, então... né? Às vezes porque precisam, porque se acostumaram. E isso é muito bom. Mas eu já vim da CLT por conta da minha depressão. Então, assim, eu prefiro mil vezes trabalhar por conta e sem ninguém ao meu lado pra me ficar ali botando piculinha, essas coisas aradas. E pra mim é muito melhor trabalhar assim, eu mesmo sendo minha própria patroa. E é isso, minha gente. Foi que deu certo, graças a Deus. Porém, teve muitas lutas, muitas caídas e muitas levantadas de novo e assim vai, né? E até hoje é assim, minha gente. Não digo pra vocês que é mil maravilhas trabalhar por conta, porque não é. Porque é muito difícil você conseguir vender as suas peças. Sim, porque crochê é algo lindo, maravilhoso, que dura muitos anos se a pessoa cuidar. Dura mais que a pessoa, às vezes. Porém, não é algo que vai fazer acrescentar e vai fazer falta na vida da nossa cliente. Porque ela não precisa daquilo ali para viver. Ela não precisa de um tapete na sala dela para viver. Não. Ela precisa ter comida na mesa dela. Então ela nunca vai priorizar o crochê. Ela vai priorizar comida, saúde, né? Farmácia, gasolina, né? Que algumas têm carro, né? Essas coisas, então precisa ali de combustível para poder andar. E assim é, gente. E eu não tiro a razão disso porque eu também, na minha casa, se eu não fizesse crochê, se eu trabalhasse CLT, a fulana de tal aqui da minha cidade fizesse os crochê lindo, maravilhoso, mas faltasse 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz na minha casa, e o tapete dela fosse ali R$20, R$25, eu preferi comprar o meu arroz do que comprar um tapetinho de 25, né? Então, assim, muitas clientes nossas, às vezes, pensam dessa forma também. E a gente tem que, sim, oferecer o nosso trabalho, dar desconto, né? Se for necessário, para poder vender. Às vezes é necessário, minha gente. Às vezes é necessário mesmo. Às vezes você vai tirar ali só o valor do material, mas pelo menos você tá conseguindo vender. Às vezes eu penso dessa forma, sabe? Só que não é fácil, gente. Não é fácil, mas com Deus na frente a gente consegue. E tudo que a gente for tentar empreender, a gente tem que levantar a cabeça e ir em frente. Porque se a gente parar, pensar, a gente não faz nada. Porque é tudo difícil. Tudo é caro hoje em dia. E se você parar para analisar, você não vai ter nada na vida. Porque se você ficar pensando muito, você não faz as coisas. E eu sempre fui uma pessoa, assim, de investir muito, sabe? Sempre fui uma pessoa de investir em móveis, roupa, o meu bem-estar, sabe? Em alimento também, como muito bem, graças a Deus, nunca deixei de, tipo assim, de comer pra comprar um móvel pra dentro de casa. Isso não. Sempre penso na minha alimentação. Mas se eu tiver dinheiro, eu não esbanjo, assim, botar tudo em comida. Não. Eu deposito, entende? Eu vou lá, faço uma parcelinha por mês pra me pagar, tipo, de uma mesa que eu preciso aqui pro ateliê. Tipo, eu sou uma pessoa de investir. Não só aqui pro meu ateliê, mas pra minha casa toda.
eu sempre digo, só tem móveis dentro da minha casa porque eu fui e dei a cara a tapa e fui comprar. Porque pelo meu esposo, ele só comprava comida. Ele nunca foi assim de se importar muito, sabe? Pra ele, tendo ali sei lá, gente. Até no chão ele dormia. Então, assim, eu não, eu sempre fui uma pessoa assim, não, vamos lá, vamos, né, comprar, vamos isso, vamos investir, porque a nossa casa tem que estar bem organizada, essas coisas e tal. E eu sou assim até hoje. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu investi R$ 400 num copo da Tupperware. Então, assim, meio aleatória, né? Mas gente, R$ 400, quase 400, 300 e lá uma pedrada. Num copo. Me diga por quê? Porque é mais prático pra mim. Vai me otimizar o meu tempo. Eu preciso beber água enquanto trabalho, porque eu sinto muita sede. Porém, eu tinha o meu litrão aqui. Aí, o que acontecia? Bem aleatório, gente. Tô pulando de assunto, mas eu vou conversar de tudo mais um pouco com vocês aqui, né? Porque eu sei que vocês gostam. Esqueci. Agora me lembrei. Eu tenho essas. Para, mulher. Enfim, gente, eu tinha um litrão aqui de 2 litros, né? O problema é que daí eu tinha que parar aqui, largar minha agulha, pegar ali o litro com as 2 mãos e descoisar ali pra mim tomar. Beleza. Mas era mais fácil só comprar um copo, né? Um baratinho e tal. Não, mas é que eu queria esse, tá? Eu queria esse da Tupperware, tá? Aí, gente, o que acontecia? Eu perdia tempo ali abrindo o litro pra mim beber a minha água. Mas era só deixar o litro aberto. Gente, você acredita que eu deixava o litro aberto? Só que daí, às vezes, eu ia pra lá e esquecia o litro aberto. Pousava, às vezes, 1, 2, 3 noites. Às vezes, eu vinha aqui e tomava a água de uns 3 dias atrás. Aquela água tava chegando lá, choca, sabe? Aí eu pensei, não, vou investir num negócio de qualidade. Mas por que você não comprou pela Shopee aqueles copos que tem canudo, que é mais baratinho, R$ 30? Minha filha, entenda, eu queria o copo da Tupperware. É caro pra caramba, mas vai durar minha vida inteira, tenho certeza disso. E outra que ele não vaza. Sabe esses copos vagabundo que a gente compra? Eles vazam com o tempo. A gente pode botar até um café aqui. Vai beber, vai vazar tudo aqui, ó, por baixo. E esse aqui não. Esse aqui ele tem rosca. Eu tenho um outro copinho assim, só que ele não tem rosca, que eu comprei do Paraguai Chão. Paguei R$ 50. Mas se eu boto um café e vou tomar assim com a tampinha, vira tudo em mim. Então, assim, valeu mais a pena eu ter pagado R$ 400 esse aqui. E esse aqui eu sei que não vaza, tá? Por isso. Aí eu ganhei um chaveirinho também. Olha, maravilhoso. Do nada, né? Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, mulher. Deixe seu like e seu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra estar me acompanhando em mais alguns vídeos. E espero muito que vocês tenham gostado da minha mini grande história aí com o crochê, né? Que é a minha fonte de renda hoje em dia. E que eu não largo por nada. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!